Alô, você do outro lado da telinha. Eu sou o Jefferson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. E a gente vai estudar hoje a fera, José Raul Capablanca. Dessa vez, segundo jogo do match. Quem acompanhou o vídeo anterior aqui do meu canal, eu coloquei a primeira partida, onde nós temos o Frank Marshall contra José Raul Capablanca. José Raul Capablanca, ele é a personificação da perfeição no jogo posicional, e Frank Marshall era um dos jogadores mais agressivos e taticamente fortes da época. Então a gente vê um duelo tipo Karpov-Kasparov. Capablanca, ele era jovem, tinha lá seus 20 anos aqui nessa situação desse match. É o primeiro match dele sério. Ele já tinha jogado em Cuba, ele era muito famoso, mas o mundo ainda não conhecia o genial cubano José Raul Capablanca. E assim, só para não mostrar a anotação mesmo, eu vou colocar no livro de aberturas, mas eu estou cagando para isso. Até porque no Lições Elementares de Xadrez, que é o livro do Capablanca, tem até uma história que depois eu posso compartilhar com vocês, que ele encontra um jogador que é muito forte e o Capablanca fica na casa dele, né? Vou contar agora essa história. O cara fala, eu conheço muito de abertura, tem a variante e tal. Inclusive o próprio Capablanca, ele fala que esse jogador era culto, era campeão estadual, era uma pessoa boa e era inteligente, entendeu? Ou seja, tem todos os requisitos para ser um jogador fortíssimo. Só que o cara falava muito de abertura, 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 e o Capablanca, ele fala, até a importância fundamental dos finais, é isso mesmo. O que diferencia um jogador bom de um outro que não é tanto, é justamente conhecimento de finais. Isso é uma coisa que eu estou aplicando na minha vida, porque tudo que eu falo é uma coisa que eu já venho fazendo na prática há algum tempo, ou estou fazendo, ou eu vou fazer, mas normalmente é algo que eu já estou fazendo, né? Então nunca vou passar para vocês uma coisa que nem eu mesmo acredito, né? Cadê a veracidade, a verdade do trabalho? Então essa aqui é a segunda partida do Capablanca, e ele fala também que com isso, esse jogador, na época que ele falou isso, olha, você tem que estudar mais finais e tal, eu estou falando do meu jeito, né? E o cara não deu muita importância, porque era jovem o Capablanca, só que anos depois o Capablanca foi assim, excepcional, foi um gênio, né? Como todo mundo sabe, quem joga xadrez conhece José Raul Capablanca. Inclusive o Dia Internacional do Xadrez é no dia do aniversário do Capablanca. Mas voltando, tipo assim, o Capablanca foi para nível número 1 do mundo, foi um dos campeões mundiais que menos perdeu, justamente pelo seu estilo muito simples, direto e sólido. Na minha opinião, o Capablanca, dentre outras coisas, e era um excelente jogador de finais, excelente jogador de finais. E você pode ver, a grande maioria das pessoas não quer estudar hoje em dia. Essa é a base para eu ser campeão brasileiro 2020, se Deus quiser, lá em São Paulo, no Xadrez Total. Eu estou me preparando, olhando as partidas do Capablanca para entender xadrez, e principalmente eu vou pegar pesado no estudo dos finais, porque, segundo o Capablanca, desde a abertura e o meio jogo, não é para você ficar sabendo muito todas as teorias de abertura possível. É para você saber o básico da abertura. Nas táticas, você pode querer entrar ou não, porque, né, você pode querer se safar. Eu mesmo, num jogo que eu tive aqui, o cara tentou acertar tático em mim, jogando com a iniciativa, entregou o material eu peguei e eu estanquei o ataque, troquei as peças, simplifiquei a posição e levei para um final que só de ficar olhando as partidas do Capablanca, masterizando o Capablanca mesmo, entendeu? Você vê que, cara, no final ele passeava, ele tinha um nível de força muito maior ali, entendeu? Então, se você não conseguiu pegar ele numa tática, se ele simplificar, fudeu para você. E eu quero ter isso, entendeu? Eu acredito que para ser mestre feed, o caminho está aí. Masterizar as partidas do Capablanca, masterizar as próprias partidas, que isso é até uma frase do Mikhail Botvinnik. O Mikhail Botvinnik foi campeão mundial durante muitos anos. Dentre outras coisas, ele fundou a Escola Soviética de Xadrez e ele é professor do Anatoly Karpov e do Garry Kasparov. Dois nomes, porra, cara, lendários, né? Então ele treinou as lendas, ele falava que
Para você ficar bom no xadrez, você aprende muito da análise das próprias partidas e na análise das partidas dos grandes mestres. E eu acredito que isso seja verdade, você analisar uma partida inteira, entendeu? Eu estou masterizando Capablanca, até porque meu signo é de Áries e eu gosto mesmo de xadrez agressivo, xadrez para frente. Então, assim, eu tenho treinado táticas, mas eu estou fazendo errado. Se eu escolhi Capablanca para ser o meu mentor, e se no livro dele ele fala para mim hoje em dia, mesmo depois da sua morte, o livro, né, o que o cara diz fica para a eternidade, ele diz o seguinte: quer ficar forte, quer ser mestre feed? Seja masterize os finais. E quando você for jogar uma abertura, a abertura vai levar um meio jogo, e esse meio jogo você já vai levar para o final que você quer. E no final que você quer, você vai passear. Muito provavelmente, a grande maioria dos jogadores, isso é estatisticamente verdadeiro, entendeu? Isso é comprovado até hoje. Não joga os finais tão bem. Então, para se destacar em torneio, inclusive nessa passagem do livro, Xadrez Fundamental do José Raul Capablanca, ele fala que esse amigo dele, que sabia muito de abertura, variante e tal, e não, com certeza não escutou o conselho do mestre cubano, ele foi campeão estadual, mas fora de onde ele estava ali, ele não conseguiu ir muito longe. E Capablanca foi campeão mundial. Então a gente, poxa, se a gente quer chegar no 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, e mesmo que não chegue, eu acho que não faz mal para ninguém, para nenhum enxadrista, masterizar os finais. Eu já tenho na cabeça o que eu quero fazer e eu quero chegar no torneio sendo o melhor jogador dos finais. Por exemplo, Campeonato Brasileiro Amador de Xadrez. Eu quero ser o jogador amador mais forte nos finais. Eu vou jogar as aberturas que eu já conheço, que é a inglesa e a francesa, que para mim eu gastei um tempo para aprender isso aí. São aberturas que condizem muito com o estilo posicional do Capablanca, que eu estou masterizando Capablanca. Eu cansei de impor a minha vontade. Eu vou me escorar no ombro de gigante. Falei, não, o que Capablanca faria? Isso, isso, isso. Tanto é que na minha última partida que eu joguei ao vivo e coloquei aqui no canal para vocês, eu fui assim, realmente tentando compreender o mundo do xadrez, olhando pelos olhos do Capablanca, entendeu? Então, jogar uma abertura assim, simples, que eu conheça muito bem, né? Tanto na inglesa quanto na francesa, levar ali para um meio jogo, né? Onde eu consiga obter alguma vantagem e ter um final significativamente positivo para mim, onde eu consiga trabalhar com calma. E basicamente foi isso que eu fiz no último vídeo. Esse vídeo, inclusive, é uma regravação. E vamos aí para o segundo jogo do match, Capablanca Marshall. O jogo posicional do Capa e o jogo agressivo do Marshall. Então, as brancas começam com E4. Aí você fala, mas jogador posicional normalmente joga D4 ou C4. Mas, assim, para ser em alto nível, você tem que saber jogar de tudo. E Capablanca aqui, ele meio que fez por exemplo, o Marshall no primeiro jogo, sendo agressivo, todo mundo esperava E4. Ele jogou D4, mais posicional, mais fechado. Pelo menos para início de conversa, para início de match, para início do jogo. Nesse caso aqui, Capablanca, ele também meio que faz isso, entendeu? Não sei se é um jogo psicológico ou não, mas assim, ele joga E4. Normalmente, o jogador posicional quer jogar o quê? D4 ou C4, não é isso? O Frank Marshall joga aí o E5 e nós temos uma abertura aberta. Depois vem por parte do Capa, né? Deixa eu só voltar aqui, é isso mesmo. Cavalo F3, atacando o peão, e cavalo C6, né? Defendendo esse mesmo peão. Então, Capablanca jogou aqui bispo B5, né? E nós temos aí a abertura espanhola ou a abertura Rui Lopes, como queira, né? Aqui o Marshall joga um lance F5, que esse foi um lance que, na minha opinião, não é muito bom, principalmente porque essa diagonal aqui, ó, entendeu? Principalmente essa casa ponto F7, ela é muito importante para... Ela pode ser via de ataque em algum momento. Claro que o Capablanca é um estilo posicional, mas ele também não é bobo, né? É um jogador muito forte. Eu achei que esse F5 ficou muito parecido, tipo como se fosse um gambito do rei aqui, né? Ao contrário. Eu achei meio estranho assim e tal, mas nada que vá perder. Mas eu, particularmente, pessoalmente, não gostei desse lance. Então, o Capablanca aqui responde com cavalo C3, obviamente, né? Desenvolvendo bem as peças. Olha como ele já desenvolveu 3 peças
e de olho aqui nesse peão para ver o que as negras estão querendo, né? O Marshall segue o jogo com cavalo F6 e ele coloca mais pressão, né? São dois atacantes agora contra um defensor. Capablanca simplesmente joga dama para E2. E bom, como o Marshall está colocando muita pressão, ele normalmente sim é um jogador de iniciativa. Então ele está indo de acordo com o que o Marshall faria. Então o segundo defensor desse peão aqui é a dama, e eu colori isso aqui na minha análise, né? Primeiro eu analisei no tabuleiro e agora eu estou analisando aqui com vocês. Então, só para destacar que normalmente não é bom essa coluna, entendeu? Com certeza o macho vai querer tirar o bispo e rocar aqui para tentar pegar essa coluna. É um lance meio exótico, mas não tem nada de muito concreto aparecendo no momento para que configure um ataque ou sequer um erro. Frank Marshall, cavalo D4, que já é um tiro na cara da dama, né? E já é um ataque direto no bispo. A gente sabe, já é sabido já há algum tempo, que o par de bispos em posições abertas é superior. Então, o Marshall poderia, por exemplo, se o capa tirar a dama para algum lugar, pegar o bispo de casas brancas e ter uma vantagem de longo prazo aí, de repente, dependendo do que vai acontecer. Você vê que ele é um jogador de muita iniciativa. Tirou a dama, ele já ataca logo, ele já estava atacando o centro, então é um jogador realmente para frente, né? Vamos por assim dizer. Capablanca simplesmente faz o cavalo toma cavalo, e o Marshall aí ele toma de peão, então ele já começou a ter uma confusão logo de cara aí no início da partida, né? Então aqui que eu destaquei foi que o peão cavalo já está atacando o cavalo, mas que já tem o descoberto aqui em cima do rei das negras, né? E realmente peão toma peão aqui, né? Ou toma F5, como queira, já é um cheque descoberto. E eu, nas minhas análises, eu realmente coloquei essa setinha aqui porque eu achei que o Frank Marshall ia cobrir de dama, entendeu? Mas aqui ele realmente demonstrou que é muito aguerrido, gosta da luta, entendeu? Então aqui ele joga bispo E7 e prepara para o roque, entendeu? Está preparando para o roque, essa setinha verde, por isso que eu coloquei. Mas em compensação, o bispo de casas brancas ele está forte e essa diagonal aqui vai ser explorada de uma forma magistral pelo nosso gênio cubano José Raul Capablanca, entendeu? Então já achei que essa confusão toda aí por parte do Marshall não, sei lá, ele quis pegar a iniciativa, mas não teve lá muita coisa. E repare que o cavalo agora está caindo, né? Porque apesar do bispo estar numa cravada absoluta, segue o cavalo, né, caindo aqui. Por causa disso, o Capablanca muito simples, tira o cavalo do ataque e já joga ele para frente para propor essa troca de cavalos aqui. Normalmente, como existe esse buraco aqui nessa diagonal, né? Existe todo esse buraco nessa diagonal aqui, ó. Opa! Deixa eu só voltar o lance. Vai ficar assim, não tem problema não. Trocar o cavalo da dama pelo cavalo. Esse cavalo normalmente é um excelente defensor, entendeu? Então, o José Raul, ele, além de defender o cavalo, ele colocou na melhor casa, né? Então, simplesmente o Marshall fez o roque, um lance de desenvolvimento. Repare que nesse momento, né, as peças do capa estão muito complicadas, mas ele ainda tem que puxar a torre, fazer essas coisas. Então, Capablanca simplesmente toma aí, cavalo toma cavalo. E eu fiquei na dúvida de tomar de torre ou tomar de bispo, mas tomar de bispo é muito melhor, entendeu? Até porque esse bispo pode servir como um defensor e ele já está segurando aqui esse peãozinho, entendeu? E a torre aqui já está apta para tentar pegar essa dama, esse rei no centro aqui. O Capablanca sempre falava que ele só via um lance à frente, o melhor. E aqui é bem óbvio, bem tranquilo, ele fez o roque aqui nessa posição. Eu destaquei a estrutura de peões aqui, que a estrutura de peões do capa está intacta e ele tem esse peãozinho a mais.
Aqui ele tem as negras também têm uma estrutura intacta, tem esse peão a mais, mas eu coloquei de amarelo aqui porque esse peão parece ser mais fácil de ser alvejado, já que ele está no centro aí, né? Enfim, aqui as negras jogam D5 e é um ataque direto no peão. Capa Blanca responde com Bispo D3. Toda jogada tem seu lado bom e seu lado ruim. O plano é claro, né? Defender esse peãozinho aqui, começar a brigar por ele. O ruim é que, vou até colocar de vermelho mesmo, é que esse bispo aqui, ele não sai com tanta facilidade, entendeu? No caso aqui, em algum momento vai ter que jogar B3 e trazer o bispo para cá, mas enfim, foi o lance que deu. E bem ou mal, se a gente olhar, o bispo não estava fazendo mais nada em B5. É o bispo da abertura espanhola. Houve muita confusão por parte do Márcio de tomar iniciativa. Então, trazer o bispo D3 para cá, embora esteja trancando um pouco aí a situação, eu acho que está mais tranquilo também. E, de repente, se as negras quisessem fazer A6, B5, trazer o bispo para cá, para que não ganhe tempo, entendeu? Então, é um lance profilático, tanto de defesa quanto de ataque. Mas a principal ideia realmente seja segurar o peão a mais em F5, né? Então, as negras jogam C5, com a ideia clara de jogar C4 aqui, acho que não tem nem o que falar sobre esse lance. Então, Capa Blanca joga a dama para H5 e eu fiz, foi o lance que eu deixei escapar, mas dentre outras coisas, já começa a explorar um pouco. Primeiro que joga a dama numa posição muito favorável, a dama já está defendendo o rei, a dama já tem uma diagonal boa para entrar na última fila aqui, de repente jogar um torre para E1 aqui em algum momento. A dama já ajuda na defesa e de várias formas, inclusive podendo retroceder aqui caso o ataque seja mal sucedido. E de raio X, né? A dama e bispo já estão tocando no mesmo ponto, o que pode, não agora, mas num longo prazo, ser algo realmente muito recompensador, né? Aqui as negras jogam a dama para C7, o Marshall, né? E ele está querendo realmente empurrar o peão para C4 e poder deslocar esse bispo daqui. E, enfim, ele já ajuda na defesa do G7 e basicamente é isso mesmo. Então aqui Capa Blanca, muito inteligente mesmo, joga C4. Eu sei que essa estrutura de peões aqui não é das melhores, mas acho que foi o melhor lance, impedir que faça C5 e ele continua defendendo o peão de F5 e tá lá a casa H7, já é uma bateria, mesmo que de raio X aqui, em alguns casos pode ser fatal, né? Ele quis manter o bispo aí, que o bispo está muito forte. Então, bispo D3, apesar de ser uma jogada que não é tão usual assim, está se provando ser vencedora, né? Então, peão toma peão e bispo toma C4 cheque ali, única, rei H8, e a gente para sempre para analisar, né? Aqui é sobre a questão das peças, né? A dama ela está muito bem posicionada, porque o rei agora veio para a coluna H e bem ou mal, isso dá mais potência à dama, entendeu? Esse peão está cravado e tal. Aqui, esse bispo aqui, ele tem pouquíssimas casas para andar. Claro, né? Eu vou botar até de vermelho, que essa peça está horrível aqui do Capa Blanca, mas foi por um motivo justo, foi por um motivo inteligente. Você vê como o Capa Blanca ele é muito simples e sempre joga com a lógica, entendeu? Ele não inventa nada. Ele tem uma coisa para fazer, está defendendo o peão dele, ao mesmo tempo atacando, minando os ataques do adversário. Com maestria ele vai cumprindo esse tipo de função. E esse bispo aqui, né, diga-se de passagem, é um monstro que ele domina muitas casas importantes, né? Então aqui, com licença, rei H8 forçado, então bispo D3 para fixar essa estrutura de peões aqui e manter esse bispo muito bem aqui. E também tem esse lance, a diagonal, que realmente o bispo entrou já está no jogo já, né? Em algum momento esse bispo pode sair daí bem, né? Dama G4, centralizando a dama.
e qualquer peça centralizada, seja dama, cavalo, bispo ou torre, a gente sabe muito bem que ganha muita força de potência. E, na verdade, isso aqui, cara, isso aqui é um ataque direto. Você pode ver que existem dois atacantes contra apenas um defensor, que é a dama, né? Aí eu pensei bastante, já que esse bispo aqui, ele já não está mais na defesa desse peão. E aí eu pensei, e aí encontrei o lance do capa, que é simplesmente G4. Eu achei esse G4 sensacional. Por quê? Ok, tudo bem, eu coloquei isso aqui de vermelho porque a estrutura de peões das brancas não é das melhores. Mas, em compensação, olha como o capa ele segue um plano muito lógico, muito simples, do início ao fim. Desde a abertura até o meio-jogo, até o final. Toda a luta do tabuleiro está sendo por causa desse peão a mais F5. E ele está incomodando muito aqui, porque as peças estão indo toda para a ala do rei aqui. Você pode ver que as torres não estão conectadas. O bispo ele já tem grandes dificuldades de sair, porque fica um muro de pedra aqui para ele. Em compensação, as peças das brancas já estão saindo todas, entendeu? Esse bispo aqui ele está muito fechado, sem casa. E a dama foi para o centro, mas não está fazendo praticamente nada. Apesar do seu grande poder de fogo, não está podendo ajudar nada. Isso tudo por causa de um lance G4, né? Eu achei sensacional. Claro que assim, Capablanca é um jogador sólido, é um jogador posicional, é um jogador que não se arrisca desnecessariamente. Mas esse G4, apesar da estrutura de peões dele ficar um pouco feia, ele é totalmente compreensivo dentro de toda a estratégia que o Capablanca está jogando. É realmente muito bonito. Eu achei um lance sensacional, entendeu? Porque em algum momento você vai ter que arriscar, entendeu? Ou aí ele defendeu de uma forma bem Capablanca mesmo, fazendo pouco movimento, de forma bem simples e bem direto ao ponto, sem fazer grandes loucuras, assim, sem fazer besteira. Então veio bispo D7 aqui, e eu realmente pensei que ele puxou o bispo para D7 para puxar para C6 e ter essa potente diagonal. O bispo ia ganhar uma força monstruosa se o Frank Marshall, no decorrer dessa partida, colocasse ele na casa C6. Foi por isso que eu coloquei isso tudo. Em contrapartida, em algum momento, as torres também foram conectadas, ele terminou o desenvolvimento dele, Capablanca ainda não está bem perto disso, mas a gente sabe que está legal. E a ideia principal aqui é jogar C5 aqui e poder deslocar esse bispo, né? É por isso que Capablanca faz um lance muito profilático, A4. Porque qual que é a ideia? Já que o Capablanca está jogando desde o início para um ataque na ala do rei, acho que já ficou bem claro, então congelar essa ala da dama aqui, ou retardar o avanço desses peões, eu acho que é a melhor coisa que tem para fazer. Agora não tem B5, senão A por B5, tanto por B5, e ele vai desviar o foco, que é realmente o monarca negro aqui, né? Então A4 um lance providencial, um lance bem posicional, bem ao estilo de Capablanca, evitando qualquer tipo de avanço de peão e contrajogo das negras na ala da dama aqui, né? Então bispo D2 aqui, tentando realocar, né? De alguma forma as suas peças, que foi o que eu pensei. E aqui, bispo D2 por parte do Capablanca. Realmente ele quer trazer a torre aqui, ó, de A para E1 e já dá um tiro aqui, né, na cara da dama e por aí vai. O Frank Marshall aceita esse desafio e simplesmente faz dama E2 aqui, atacando diretamente o bispo de D2. Mas olha bem que o bispo de D2 não tem lá, não está tendo muita serventia. O Capablanca podia até puxar o bispo para F4 aqui, mas não tem lá tanta serventia assim, por aí vai. O Capablanca poderia também puxar o bispo para G5 aqui, né? E querer propor troca, mas esse bispo aqui também não está fazendo muita coisa. Se você não tem nada para fazer, para qual o melhor lance da posição de uma forma bem simples? Simplesmente torre A E1. Veja como a última peça, esse bispo não é tão importante, entendeu? Mas a última peça para colocar em jogo é simplesmente a torre, entendeu? Ela está muito mal localizada aqui, né? Então, quando o Capablanca joga a torre de A1 aqui, além de ser um lance bem potente e muito forte, ele propõe uma troca. Tipo assim, você pega o meu bispo de casas negras que eu pego o seu.
Só que a diferença é que quando a dama pegar aqui, ela vai ficar aqui forever alone, entendeu? Ela pode até vir tentar catar esses peões, mas o ataque na ala do rei já é muito iminente por parte do Capablanca. A estratégia dele, ele vem trabalhando de uma forma consistente, fazendo ela bem feita, entendeu? Aqui, praticamente, Frank Marshall, ele não tem opção. Ele é obrigado a tomar, então dama toma bispo, e agora torre toma bispo, e aqui a gente já começa a ver claramente a potência das peças do jogo posicional do Capablanca. Primeiro que isso aqui é um tiro direto na cara do bispo, vai ter que mexer. Segundo que o ponto G7, que é um ponto importantíssimo, ele já está sendo atacado. E no livro do Aron Nizovich, né, que é o meu sistema, eu não sou muito adepto do Aron Nizovich, não sou muito fã dele, mas eu acredito que essa parte contribuiu muito para... Foi o primeiro livro sobre como evoluir no xadrez. O Aron Nizovich, ele tem uma importância histórica para o xadrez muito grande e eu respeito isso, entendeu? Então estou de olho aqui, está tudo certinho, meu áudio, beleza. Então torre E7, a troca de bispos foi 3 pontos para cada lado, mas a torre já entra na 7ª coluna, isso tem muita força, entendeu? Eu até coloquei G5 aqui e já vai começar o princípio das dores. A dama já pode tomar o peão de D2 e o bispo já pode tomar o peão de A4, porque essa torre que estava segurando, né? Botar até em amarelo aqui, olha o que essa torre fez em 2 lances. Mas o Capablanca, nesse momento, apesar de ser um jogador, a essência do jogo posicional, acredito que o Capablanca seja, inclusive até essa diagonal aqui, né, ela pode ser usada em algum momento, já que já está controlando essas casas. Então, esse lance demonstra que o Frank Marshall, ele está completamente envolvido no jogo posicional do Capablanca. E atrás desses peões que estão caindo, não é lá grande coisa, entendeu? Porque o ataque aqui vai vir bruto demais, entendeu? Então, bispo E8, acho que foi o erro do jogo, entendeu? E aqui a gente vê o jovem Capablanca com apenas 20 anos. Frank Marshall já era top 3 do mundo. Era um jogador muito forte, com um estilo muito agressivo. E assim, o jovem prodígio cubano com apenas 20 anos, demonstrando a superioridade do jogo posicional, pelo menos nesse match aqui. Eu coloquei aqui, pintei a casa H4, porque nas minhas análises no tabuleiro, e sim, primeiro eu analiso tudo no tabuleiro, papel, caneta e caderno. Escrevo tudo o que eu estou pensando, para depois eu realmente passar tudo aqui para vocês, né? Eu vou passando tudo que passou na minha cabeça e revendo a partida e comentando ela com vocês. Então errei esse lance e tem aqui um lance que só um gênio do calibre do José Raul Capablanca é capaz de fazer, que demonstra a força que ele tinha, entendeu? Que é o lance... Peraí, pausa o vídeo e encontra o lance do José Raul Capablanca com a dama atacada. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Pausou? Pausando ou não, eu vou continuar do mesmo jeito. O lance que ele fez é o lance F6. Exclama duas. É um lance muito bonito, é um lance muito fino, é um lance muito elegante. Quando eu olhei, eu coloquei dois pontos de exclamação. Por quê? Simplesmente se tomar a dama aqui, nesse exato momento, peão por G7 é checkmate. Vocês ouviram aí o Fritz falando, né? Ele está falando em alemão ainda, dá para entender tudo, mas tudo bem. Olha só que mate bonito. O cara entrega a dama e dá um checkmate de peão, que é uma coisa que não é muito usual. Isso tudo com lance F6, porque a casa F6 ela está sendo protegida tanto pela torre quanto pelo peão, entendeu? Então é um lance muito fino, é um lance que demonstra como o Capablanca ele era realmente um gênio simples, entendeu? Ele com jogadas simples, usando somente a lógica, ele conseguia realmente colocar, vencer o jogo, entendeu? Olha só o que eu estou te falando. Eu estou falando para vocês, hoje é dia 14 de março, é um sábado, são 5h40 da tarde. Eu vou ser campeão de xadrez, brasileiro de xadrez, jogando
com a mesma, masterizando e jogando, procurando jogar com a mesma simplicidade que o Capablanca. Então F6 é um lance muito foda. Imagina a cara do Frank Marshall quando ele viu esse F6 e como é que foi o burburinho, né? Tipo assim, quem é esse jovem para jogar tão fino? Cara, é muito fino, mas muito fino mesmo. Então, continuando a partida, depois desses elogios muito merecidos, dama H6 propondo troca, entendeu? Aqui eu quis calcular, eu vi assim que F por G7 cheque já é bem devastador e tal, mas eu não dei importância a uma das premissas interessantíssimas do nosso gênio cubano, que é o seguinte, o princípio da simplificação. Por exemplo, quando você tem uma vantagem muito grande, seja material, seja posicional, se você simplificar as peças e simplesmente tirar as damas do tabuleiro, você está indo para um final onde vai ser, principalmente se você tem a potência de conhecimento de final igual ao do Capablanca, entendeu? Se você é muito forte no final, e é isso que eu quero ser, no Campeonato Brasileiro de Xadrez Amador desse ano, eu quero ser o jogador mais forte em finais. Eu posso ser não ser o melhor na abertura, não ser o melhor na estratégia e tática também, posso estar calculando apenas medianamente, mas no final eu quero ser o jogador mais forte, que eu sei que eu vou ser campeão assim. É o 20 é aquela regra do 80-20. 20% das coisas que você faz te dão 80% dos resultados. E estudando, desmistificando, né? Masterizando Capablanca, é isso que eu estou vendo. Então, à primeira vista, eu queria, F toma G7, vai para não sei o que, vai para não sei o que lá. Não, o Capablanca, ele é fiel à estratégia dele do início ao fim. Então, o que ele faz? Dama por H6 e é um lance sensacional. Muito bom. Óbvio que aqui peão toma peão e você vê o leque de possibilidades. Esses peões em vermelho são os peões horríveis nessa estrutura de peão, que é o peão dobrado, né? Chama-se peão dobrado. Esse peão de F aqui é um peão passado a 2 casas da promoção. Então, posicionalmente falando, ele é poderosíssimo. E aqui esse peão ele também cumpre uma outra função, que é dominar a casa G7, o que faz com que o rei fique preso a uma estrutura de peões dobrados, que é algo horrível, você não quer isso para sua posição, e principalmente num possível mate de corredor, alguma coisa assim. Esse rei no canto é muito ruim. E é sabido que nos finais, eu ainda não sou o expert que eu quero ser, mas o basicão eu já sei, um rei, ele vira o operário, ele vira como se fosse um pedreiro. Quanto mais centralizado o rei, melhor. Então, assim, trocar as damas foi muito bom, entendeu? Próximo lance, torre A1 também, que é muito bom, e já coloca pressão direto no bispo, entendeu? E já, enfim, conecta tudo. Olha que beleza, né? A estrutura de peças e peões. Sabe por quê? Porque se ele toma aqui, por exemplo, simplesmente bispo toma, torre toma aqui e tá tudo bem feito. Isso aqui foi Fritz, né? Só para exemplificar que esse peão de F ele é incomestível. Torre A1, então bispo toma 4. Ele quis ganhar aqui mais um peãozinho de canto para tentar aí pegar essa estrutura um pouco melhor e fazer alguma coisa. Mas aqui o Capablanca ele está no seu elemento principal, que é final com alguma vantagem. Ele, de uma forma bem simples, bem objetiva, ele vai fazendo lance a lance e vai destruindo o Frank Marshall. Então ele começa com torre toma B7 para trazer a segunda torre para E7, o que seria uma devastação total aqui. Frank Marshall responde com torre A8, né? Porque se, por exemplo, se tomar aqui e a torre entrar, entendeu? O estrago vai ser muito poderoso, entendeu? Então, Frank Marshall, dessa vez, normalmente não é bom, né? Mas ele joga a torre A8. Pelo princípio, né? Seguindo essa estratégia, seguindo esse plano simples, pelos olhos de Capablanca, a gente pode ficar óbvio que torre por torre e torre por torre, e aqui tem um final muito interessante, onde Capablanca vai destruir tudo, né? Próxima jogada também eu encontrei praticamente tudo. Você vê a maestria desse grande mestre.
Eu tava com a mão coçando para disparar esse peão aqui e promover, né? Mas olha só o que o Capablanca faz. Torre toma peão, torre toma 7, já é um ataque direto no bispo, que não tem muita casa. Então, bispo D1 aqui, e é um ataque direto no bispo de G4. O que Capablanca faz? H3. Simplesmente defende o bispo, já dá um respiro a mais aí para o rei e está tudo certo, entendeu? Frank Marshall vem com G5, com H5, procurando quebrar a estrutura. O famoso ataque da minoria, que nesse caso ele está querendo mais querer fazer algum contrajogo. Tomar esse peão seria terrível. Capablanca joga de uma forma fina. G5 aqui, e agora ele tem quase 2 peões passados. O peão de F agora está bem protegido, então ele tem uma estrutura boa de força, está ameaçando entrar, todos os 2 peões avançando, com esse bispo muito forte e essa torre na 7ª aqui. Uma vantagem poderosa posicionalmente. E o Frank Marshall não conseguiu desdobrar esses peões, que não estão fazendo praticamente nada. Então ele faz o lance aqui H4, com o objetivo de segurar G3 aí, por aí vai. Então Capablanca faz logo F4, liberando o rei aí. E olha que estrutura potente, né? E por aí vai, com todas as peças jogando nas melhores casas e praticamente sem fazer nada, ele vai arrebentando o adversário dele. Então o Frank Marshall, né, as negras jogam bispo H5 para tentar voltar e defender alguma coisa, principalmente esse avanço de peão aí, que pode ser mortífero para as negras, né? Capablanca joga fino F5 aqui para apoiar G6, G7 e segue a destruição. Torre C7 aqui, que não faz absolutamente nada, entendeu? Só tenta mais ou menos retardar G6 em algum momento, que tomaria em F6, mas nada que... É só administrar direitinho. Simplesmente torre C7, querendo bater no peão fraco. É o famoso calcanhar de Aquiles, né? Que é a base dessa estrutura de peões. Aqui realmente a torre não está fazendo absolutamente nada, porque esse peão está protegido. E esse peão aqui, depois que o peão de C5 cair, ele vai se transformar disparando na próxima ameaça do Capablanca aqui de vencer. Então, por isso, o Marshall deve ter jogado aí torre B8, é um tiro direto nesse peão, para ele não ficar muito, como é que eu posso dizer, alegre, né? Se você fizer C3 aqui nessa posição, vou colocar até de amarelo. Se você fizer C3 aqui nessa posição, então você tranca tudo e principalmente tira qualquer margem de contra-jogo por parte das negras. Mas aqui vem um lance muito simples, muito objetivo e fatal, que é o torre toma C5 aqui, e realmente não pode nem tomar o peão de B, porque se tomar esse peão, vai levar simplesmente torre C8 e a checkmate, né? Porque todas essas casas aqui, ó, estão sendo controladas e leva mate na última fila, entendeu? Então, depois, isso aí é só para exemplificar o mate que acontece, né, na última fila. Então, depois disso, simplesmente o Frank Marshall, né, colocar até nas notações aqui, ele abandona, né? E, enfim, é isso que rola aqui. Então, tá aí o segundo jogo do match. E aqui o Capablanca ele foi muito forte em sua essência, né? No ruim de tudo, se ele continuasse rodando com a torre aqui, simplesmente era só ir disparando o peão, que uma hora ele ia ter que entregar essa torre. Enfim, tá muito perdido aqui, principalmente porque esses peões, esse bicho não vão fazer nada, né? Então, é um modelo de jogo posicional na sua essência, na fonte, na raiz. Eu estou indo com quem sabe muito. José Raul Capablanca é para muitos o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Então, é nesse cara que eu vou colar para ser campeão amador 2020. E estudar as minhas próprias partidas, baseado, né, masterizando Capablanca. E acho que eu vou colocar o nome dessa minha jornada, Masterizando Capablanca, que aí fica mais fácil.
né? E a gente vai compreendendo o xadrez assim. Então é isso. Se você gostou, muito obrigado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Espero que tenham aprendido aí alguma coisa. Valeu e fui!